Olá, tudo bem? Sou o professor Robson Campanerucci, professor de Sociologia do campus Tabuleiro do Norte, do Instituto Federal do Ceará, e eu vou falar um pouquinho aqui sobre revisando o Enem. Na primeira parte eu usei um autor muito interessante, muito utilizado atualmente, que é o Zygmunt Bauman. E agora eu falarei um pouco sobre esse pensador, sociólogo, que debate a questão da virtualidade, que ele conceituou de forma muito primorosa, que é a cybercultura e o cyberespaço. Estou falando nada mais nada menos do que de Pierre Lévy, um sociólogo francês vivo, que é um dos principais teóricos sobre as tecnologias e a construção de um espaço cibernético em nossa sociedade e as consequências, tanto positivas quanto negativas, para a sociedade. E o mais interessante do Pierre Lévy é que como a internet pode trazer aspectos mais interessantes para o desenvolvimento de uma tecnologia e de uma inteligência coletiva. Não se esqueça que ele escreveu os seus principais trabalhos no início do século XXI, na virada do milênio, quando a internet era um espaço que estava para ser desenvolvido e ainda não era dominado plenamente por essas grandes conglomerações que hoje nós temos, como Facebook, Amazon. Grandes pensadores daquele momento pensavam a internet como um espaço de liberdade plena e da construção global de um conhecimento. Inclusive é um dos principais debates que o Lévy traz para nós. Ele conceitou o conceito de cybercultura. Eu vou trouxe uns memes para a gente pensar. O que acontece na internet não fica na internet. Nós temos uma ideia ainda pouco debatida, que o mundo real e o mundo virtual são coisas separadas e independentes entre si. Muito pelo contrário. Cada vez maior a integração entre o cyberespaço, o espaço cibernético, o espaço digital, com o espaço real. E essa simbiose é cada vez mais desenvolvida. Nós não sabemos de fato onde começa o real e onde começa o virtual atualmente. E as pesquisas mostram que a proposta é que o real e o virtual se misturem cada vez mais. E aí, para vocês verem como o espaço virtual é forte, basta ver o Instagram de colegas que estão começando a namorar. Criam uma conta conjunta, as fotos começam a serem cada vez mais em conjunto, e aí você começa a ver que o mundo virtual também é um mundo compartilhado, como um mundo real. Então, compartilhamento das informações no mundo cibernético, no cyberespaço, fazem parte da nossa cultura atual. É interessante imaginar que esse mundo virtual, da forma que nós conhecemos, ele tem menos de 100 anos. Mais especificamente, se a gente for falar que a internet, entre aspas, nasceu depois de experimentos militares e foi comercializada a partir de 1990, a internet ela é cringe. Ela tem pelo menos 35, no máximo 40 anos. Para o tempo da humanidade, é muito pouco tempo. Mas para o tempo atual, como a gente viu na primeira parte, a internet conseguiu trazer uma infinidade de informações que eram inimagináveis há 2 séculos atrás. Tá certo? Então, de pequenos espaços, nós conseguimos abranger a totalidade social. E o Lévy, ele é um dos principais teóricos sobre isso. Então, o meme, a cybercultura, hoje se tornou muito naturalizada. Mas é uma coisa recente, de 30, 40 anos atrás. O meme é uma coisa que era inconcebível sem a internet, sem o cyberespaço. E a cybercultura, como a gente vê, o espaço, ele constrói hábitos, comportamentos, formas de viver relacionadas a ela. Então o cyberespaço condiciona a cybercultura, que vai refletir no espaço real ou no espaço não virtual e na cultura não virtual. Atualmente, todas as grandes personalidades são mediadas pelo cyberespaço, Políticos, pensadores, celebridades, e a quantidade de informação e desinformação também é proporcional à quantidade de interações que existem atualmente na internet. Para vocês verem que é uma infinidade de dados. Pierre Lévy é um cara que sabe utilizar corretamente e conscientemente o cyberespaço. Então ele tem vários documentários, várias entrevistas que vocês podem procurar no YouTube. Basta colocar o nome dele, Pierre Lévy. Aí vocês vão ver o que é virtual, o que é inteligência coletiva,
A internet não é exatamente o que você pensa, como é que se cria a internet, as formas do saber que são modificadas com as redes sociais, com a internet e com o cyberespaço. Ele é tunisiano, de família judia, e trabalhou muito tempo na França, e hoje ele é professor titular no Canadá. Então os livros deles, na maioria, vieram de traduções inglesas e francesas. Ele é doutor em Sociologia e mestre em História da Ciência. Veio ao Brasil várias vezes, ele é um cara muito requisitado aqui no Brasil, tem 14 obras publicadas aqui, e é um filósofo, né? Os debates que ele faz já se tornaram mais amplos que a própria ciência social. A sociologia, quando ela cria um debate muito amplo, se torna um tipo de filosofia social. E a gente vai perceber que essas dimensões disciplinares na prática, elas não existem de fato, elas existem em ênfases, em perspectivas, em tradições de estudo. Mas, de acordo com a teoria do Pierre Levy, essas coisas elas vão se misturando a outros conhecimentos e aí a coletividade vai criar novas inteligências, pautadas e mediadas pelas tecnologias digitais. Então ele se dedica muito sobre a perspectiva cognitiva, como nós percebemos o mundo a partir das tecnologias. Do ponto de vista comunicacional, nós estamos falando de redes sociais, mídias sociais, ou seja, como é que a comunicação muda, né, com as tecnologias, com a internet, e as questões existenciais, as questões políticas, como isso vai mudando constantemente. A partir do que? Das potencialidades e das limitações que as tecnologias de comunicação e informação trazem para a nossa sociedade. Ou como ele mesmo traduz esses termos como tecnologias da inteligência. Porque se olharmos a perspectiva de Levy, tudo são produtos de inteligência coletiva. O computador não foi pensado por uma pessoa. O computador foi pensado por alguém, desenhado por outro, pesquisa de melhores processadores, de formas mais eficientes de captar as informações digitais. Então são uma coletividade que trabalha em prol de produtos que vão mediar ou vão fazer interfaces com outras pessoas. Então tem uma relação dialógica e mediadora das tecnologias com os seres humanos. E como isso também vai refletir na nossa percepção do mundo. Um exemplo claro aqui da cybercultura é como nós conseguimos nos apropriar da chamada realidade aumentada. As coisas que vê aí na figura. E hoje você faz isso de forma muito mais dinâmica, mais interativa, com comunidades sociais. Jogos hoje são verdadeiras comunidades virtuais que compartilham cyberculturas. São comunidades situadas no cyberespaço que compartilham cyberculturas, né, utilizando os termos do Pierre Levy. Um exemplo aqui, né, jogos. Um exemplo muito famoso é o Free Fire, o Counter-Strike, outros jogos que você consegue interagir com pessoas do mundo inteiro, e aí a partir daí você vive aquele jogo, você quer adquirir roupas, indumentárias, entre outros aspectos que são relacionados àquela cultura virtual. E as pessoas que não conhecem parecem, entre aspas, ETs, né? Porque não sabem como é que são essas dinâmicas. Como a gente falou na primeira parte com Bauman, as dinâmicas são mais rápidas, fluídas e intensas. Então o virtual para ele, não tem como você separar o mundo material do mundo virtual. Porque são ideias construídas coletivamente. São seres humanos que inventam, que produzem, que utilizam. Então, o virtual é uma extensão do mundo real, do mundo humano. Se nós pararmos para pensar que a cultura, na sua concepção introdutória, é um universo simbólico criado pelos seres humanos e que media a nossa relação com o ambiente, com o mundo, o virtual nada mais é do que a extensão de um mundo muito mais amplo, muito mais dinâmico, mas que trabalha nas mesmas lógicas do mundo real. Então, continuando aqui, né? Vamos trazer uma questão que exatamente cita Pierre Levy, que caiu no Enem de 2017. Ó, esse texto aqui se chama Cybercultura, publicado em 1999. Mas assim que penetramos no universo da web, ou seja, a internet, descobrimos que ele constitui não apenas um imenso território em expansão acelerada, mas que também oferece inúmeros mapas, filtros, seleções para ajudar o navegante a se orientar. O melhor guia para a web é a própria web. Então daí a gente tira. A web é um território. Se é um território, é um espaço. Mas é um espaço com algumas regras que são criadas pela cybercultura.
Então, os chamados nativos digitais já são socializados desde a sua infância nessa cybercultura e nesse cyberespaço. Então, voltando ao texto, ainda que seja preciso ter a paciência de explorá-la, beleza. Ainda que seja preciso arriscar-se a ficar perdido, porque é um mundo muito mais amplo e muito mais fluido e muito mais intenso, muito mais rápido e dinâmico que o mundo real, né, o mundo material, aceitar a perda de tempo para familiarizar com essa terra estranha. Nós perdemos muito tempo até entender a lógica, mas faz parte dessa dinâmica lúdica do cyberespaço. Talvez seja preciso ceder por um instante ao seu aspecto lúdico para descobrir, ó, já antecipei um pouco o texto. No desvio de um link, os sites que mais se aproximam dos nossos interesses profissionais ou de nossas paixões que poderão, portanto, alimentar da maneira possível a nossa jornada pessoal. Vocês entendem o link entre espaço, uma nova lógica, uma nova percepção de espaço e como a gente navega com as relações fluídas, com a modernidade líquida do Bauman? Dá para fazer um casamento aí muito bacana, para vocês conseguirem entender melhor até o próprio Pierre Levy. E aí vem, né? Usuários iniciantes sentem-se não raramente desorientados no oceano de informações e possibilidades disponível na rede mundial de computadores. Ou seja, é normal ter essa desorientação porque é um espaço territorial vasto e autoproduzido em uma escala muito grande. A gente não consegue entender como é que é essa loucura que é a produção de informações na internet, porque é muito coletiva e ela é autorregulada e ela é autoproduzível hoje com as chamadas inteligências artificiais. Então, como nós nos situamos? Às vezes perdidos, isolados, solitários dentro desse contexto do cyberespaço. Então, nesse sentido, Pierre Levy destaca como um dos principais aspectos da internet o A. Espaço aberto para aprendizagem. Interessante essa opção. B. Grande número de ferramentas de pesquisa. C. Ausência de mapas ou guias explicativos. Essa não tem a ver um pouco. D. Infinito número de páginas virtuais. E. Dificuldades de acesso aos sites de pesquisa. Essa pergunta ela é meio pegadinha, a gente pode perceber. Mas aqui ele está falando exatamente, está falando dos territórios, vários mapas, ou seja, tem que ter a paciência de explorar, pode se perder, mas você pode se achar dentro dessa perdição, né? Não no sentido moral, mas a perdição de se estar desorientado. Aceitar o tempo, ou seja, se torna um game, brincar de navegar. Então, a resposta mais correta para a gente aqui é a A, é um espaço aberto para aprendizagem. E Levy, entre os teóricos sobre a internet, é um que eu posso considerar um otimista, porque para ele a internet é o espaço por excelência das tecnologias coletivas de inteligência. Então é o espaço por excelência do que ele chama de árvore do conhecimento. Sua tese de doutorado vai falar sobre a árvore do conhecimento coletivo, utilizando as tecnologias. Então, ao invés de nós trabalharmos só as tretas, olhando por Pierre Levy, a gente pode ver como é que a internet pode colaborar com o conhecimento da humanidade em geral. Wikipédia foi baseado no Pierre Levy. As comunidades de debate lá do Orkut, nos tempos de 2000, 2010, também foram baseadas no Pierre Levy. E aí essa transformação da internet no caos que é hoje, que não é um caos, é um caos calculado, ela vem de outros desdobramentos, mas o mais interessante é entender o Pierre Levy como um teórico do conhecimento que a internet pode oferecer ao cidadão. Então a gente pode trazer alguns debates que ele faz: cybercultura, cyberespaço, o espaço virtual, a cyberdemocracia, como é o engajamento político, como é que as pessoas podem se politizar a partir da popularização da informação pela internet e a chamada inteligência coletiva. Um exemplo, uma observação. Pierre Levy foi um grande teórico da educação à distância e como as tecnologias poderiam aperfeiçoar o aprendizado também. Antigamente, na humanidade, entre aspas, sólida, as pessoas se conheciam por cartas, trocavam informações. E aí o Levy vai mostrar a importância da internet até na dinamização do conhecimento, né? Antes era por carta, então tinha que esperar o correio entregar. O correio podia extraviar a carta, entre outros aspectos. E hoje, com as tecnologias digitais de informação e comunicação, basta você dar um clique e você fala com a pessoa, você pode conhecer a vida dela, real e virtualmente, num clique. Basta ver o Instagram, basta ver ela abrir
abrir as fotos, ela clicar a câmera, você consegue até vivenciar com ela em conjunto, mesmo não estando realmente naquele espaço, mas virtualmente a presença é muito forte. Tá certo, gente? Então, Pierre Levy, para a gente finalizar, acredita que a cybercultura coloca o ser humano diante de um mar de conhecimento, onde é preciso escolher, selecionar e filtrar as informações. Por isso que é importante a educação digital. Por isso que é importante entender como é que funciona essas dinâmicas na internet. Então, a técnica não age sobre uma sociedade e cultura. A técnica e a tecnologia é produto de sociedade e cultura. Então, as técnicas não dominam e determinam a sociedade e cultura. É uma relação dialética. Para fugir do pessimismo, do sociodeterminismo, não somos então direcionados pela máquina, e sim ao contrário, a máquina que é direcionada por nós. Longe de achar que tudo é emancipatório e libertário, o jogo do real é bem mais complexo. Então, como é que se dá a liberdade na realidade com a virtualidade? São debates que ele faz, que eu acho que vale muito a pena vocês procurarem saber mais sobre esse autor e aprofundarem as discussões, porque elas caem também no Enem de forma direta e indireta. E é isso aí, pessoal.